Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, nós declaramos a Ti, meu Deus, a nossa necessidade, a nossa sede, a nossa fome, Pai, demais do Senhor. Que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, Pai. Abrir os olhos do nosso entendimento para que possamos ver a Tua grandeza, a Tua majestade. Pai, nós precisamos, Deus, do Senhor, Pai, em todo momento, Jesus. Nós somos pequeninos, falhos, nós temos necessidade de crer no Senhor e precisamos, Pai, que o Senhor reaviva a nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Meus amados, meus irmãos, no sábado passado, o Telino nos ministrou aqui uma palavra tremenda, uma palavra de revelação e de ensino. Se você não ouviu essa palavra, eu creio que você precisa ouvir lá no YouTube e ouça essa palavra que o Telino ministrou aqui semana passada, de uma revelação tremenda. É muito importante, amados, termos revelação da palavra. Mas, meus queridos, precisamos de crer na revelação da palavra. Só ter a revelação não é o suficiente. A intenção hoje é que os irmãos possam sair daqui com um coração cheio de fé, com a sua fé fortalecida, para você crer naquilo que Deus revelar a você. Amém, amados? Certamente que para qualquer irmão que tem conhecimento do nosso Deus, ele vai dizer que para o nosso Deus não há nada impossível. Isso é a coisa mais normal e natural. Todo cristão que confessa a Deus, a Jesus como Senhor, naturalmente ele vai dizer, olha, meu Deus é um Deus do impossível. Amém? E nós precisamos realmente crer nisso. Os irmãos certamente já ouviram aquela história ali da Bíblia em que Deus apareceu a Abraão, né? Lá em Gênesis capítulo 18, versículo 2. Gênesis 18, versos 2. Ali, esse versículo diz ali, olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde os estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Meus queridos, Abraão estava ali na porta da tenda, e quando Deus perguntou para ele, Abraão, onde está Sara, a sua esposa? Naquela época, Abraão tinha 75 anos e Sara tinha 65. Abraão era 10 anos mais velho do que Sara. E aí Deus diz algo incrível aqui para Abraão, no versículo 10 do capítulo 18. Ele diz, Sara, a tua mulher terá um filho. Então Deus diz ali para Abraão que a Sara, sua esposa, ia ter um filho. E naquela hora, Sara estava lá do lado de dentro ali da tenda, ele ouviu a conversa de Deus com Abraão, e quando ela ouviu a Deus falar que ela teria um filho, ela simplesmente riu da situação. Sara deve ter pensado, é impossível, isso não é possível. Já sou idosa, estou fora da idade para ter filho, meu marido já está em idades avançadas, como vamos ter filhos, né? Então Sara riu. E Deus escutou a risadinha lá de Sara, né? E no versículo 13, 14, Deus falou lá no capítulo 18, 13, 14. Então o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu, porque disse, pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Outras versões dizem, para o Senhor, há alguma coisa impossível? E eu trago aqui, amado, essa palavra hoje para os irmãos, porque Deus está ainda nesses últimos dias, especialmente nos nossos dias, fazendo essa mesma pergunta à igreja, amados. Será que para o Senhor existe alguma coisa impossível, amados?
Querido, certamente que cada um de nós temos tido as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Mas ouçam bem, meus amados, em meio a esses problemas que nós passamos e vivemos no nosso dia a dia, essas dificuldades, Deus faz essa pergunta: você acha que seu problema é muito difícil para que eu possa resolver? Será que para o Senhor há alguma coisa que é tão difícil que não possa ser resolvido? Teve uma vez, amados, que Jesus disse lá em Lucas capítulo 18, versículo 27, o que é impossível para os humanos, é o quê? Possível para Deus. Muitos acham que pelo fato de Deus não estar agindo em determinada situação, amados, eles pensam simplesmente porque Ele não vai poder resolver aquela situação. Você crê que Ele pode fazer o impossível na sua vida? Crê que Deus pode fazer o impossível em seu casamento, em sua família, em seu trabalho, em sua vida? Agora, amados, a verdade é que nós somos muito rápidos, né, em dizer a uns aos outros que Deus pode todas as coisas. Quantas vezes, queridos, devemos ter dito para alguém, né? O nosso Deus é um Deus do impossível. É ou não é verdade? Quando vemos um querido nosso enfrentando dificuldades, passando por algumas lutas, nós falamos: aguente firme. Deus pode, Deus vai fazer, Deus pode todas as coisas, Ele é o Deus do impossível. Sara, a esposa de Abraão, provavelmente, querido, deve ter dito essas mesmas coisas para suas amigas. Suponhamos que Sara tivesse ali vários amigos, né? Um casal de idosos, por exemplo. E esse casal de idosos, de repente, pudesse ali não ter dificuldade de ter filhos, né? Desejasse um filho, mas não tinha como ter, não tinha mais esperança. A gente pode imaginar que Sara certamente poderia dizer a eles: fiquem firmes no Senhor, não perca a esperança, porque o nosso Deus pode todas as coisas. Nós ministramos isso. Agora, quando é a nossa vez, amado, de crer, meus amados, encontramos dificuldades. Quando é a nossa vez de crer, nós encontramos algumas dificuldades, como Sara encontrou, que riu, não acreditando no poder de Deus em relação a ela mesma. Hoje, amados, quantos de nós agimos assim? Nós falamos do poder de Deus para muitas pessoas, mas nós não cremos nessa manifestação desse poder em relação a nossas situações. Então, meus queridos, nós só cremos realmente em Deus, presta atenção, nós só realmente cremos em Deus quando verdadeiramente, querido, nós cremos que Ele é o Deus do impossível. Quando nós cremos que Ele pode operar o milagre que nós esperamos. Não é suficiente, amado, crer no Deus que criou todas as coisas. Não é suficiente você crer que Deus sustenta todas as coisas. Nós também temos de crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele deseja fazer o impossível acontecer na sua vida. Conselho algum ajudará uma pessoa, caso ela duvide que Deus faz milagre. Caso ela duvide do sobrenatural de Deus. Não sei se vocês já tentaram, mas já tentou aconselhar uma pessoa que não acredita, né, que Deus pode resolver o problema dela? Que desgastante que é. Tudo que você aconselha é inútil para um casal em crise, por exemplo, num casamento. Pode parecer a eles que não há a mínima esperança.
Os dois já andaram cheios ali de ressentimento, de amargura, já tentaram tantas vezes e nem crê mais que Deus pode fazer. Mas se querem ser ajudados, eles têm de crer que Deus é o Deus do impossível. É o Deus que opera milagres. Algumas pessoas, amados, até dizem, mas pastor, você não sabe com quem é essa pessoa, você não sabe quem é o meu marido. Você não sabe quem é essa mulher. Eu carrego feridas profundas que o Senhor nem imagina. Esse tipo de conversa, amados, somente revela que tais pessoas engoliram a mentira do diabo. O diabo fez com que eles dessem aquela risadinha ali de Sara. Nessa situação não tem mais jeito. Contudo, amados, Jesus foi bem claro e ele disse lá em Lucas 18, versículo 27, o impossível para os homens é possível para Deus. Amém, queridos? Meus amados, o Senhor está dizendo hoje para você, eu sou o Senhor e posso resolver qualquer situação. Eu gostaria aqui de mostrar aos irmãos algo que o Senhor deixou registrado para fortalecer a nossa fé. Lá em Marcos capítulo 9. O Evangelho de Marcos aqui apresenta uma situação apavorante. Uma situação que precisava, que parecia impossível de ser resolvida. Nós lemos ali no versículo 17, que ali um pai aflito, angustiado, trouxe ali o seu filho, possuído por um espírito maligno. Aquele pai levou o seu filho até os discípulos de Jesus em busca de uma solução. Aquele pai levou aquele filho até os discípulos com uma esperança de que a situação fosse resolvida, que seu filho fosse liberto. E esse pai não estava simplesmente com problema, o filho não estava só com rebeldia, querido. Ele estava cheio de espíritos maus. E a situação daquele rapaz já era conhecida ali da região toda, né? Esse rapaz era considerado ali um caso sem esperança. E os versos 17, 18 e 20 revela aqui a situação daquele rapaz. Era um rapaz surdo e mudo, e por isso ele só emitia sons e grunhidos. No versos 18 mostra que ele espumava pela boca como um cachorro, né, louco, e fisicamente era pele e osso. Uma situação deplorável. E no versículo 22 nós vemos que o pai deles tinha de ficar com ele o tempo todo, amado. Porque os demônios tentavam lançá-lo no rio, no lago mais próximo, ao fogo, para que pudesse matá-lo. Eu leio isso aqui, eu fico imaginando quantas vezes este pai deve ter pulado ali no rio, né, para salvar o filho. Fazer respiração boca a boca. Quantas vezes, né, aquela criança deve ter aparecido diante do pai com cicatrizes, queimaduras. Com certeza, amado, ver o filho naquela situação, sem alguém capaz de poder ajudar, deve ter sido terrível, deve ter sido de partir o coração daquele pai. Agora, meus queridos, quando aquele pai se apresenta aos discípulos de Jesus, lá no versículo 20, que o espírito maligno começou a se manifestar ali no menino e começou a espumar pela boca, rolar pelo chão e se contorcer. E no versículo 18 registra que os discípulos oraram pelo menino, talvez por muito tempo, e nada aconteceu. Deve mesmo ter parecido uma situação impossível de ser resolvida.
E logo alguns começaram ali a discutir, a conversar, a falar uns com os outros. Por que aquele menino não ficava bom? Seria esse caso um caso muito grave? Seria que um caso impossível de ser resolvido? Será que Deus nessa situação não ia poder fazer nada, amados? Mas é aí que Jesus entra em cena. E no versículo 16 está o que Jesus perguntou. O que é que vocês estão discutindo? O que é que está acontecendo? E no versículo 18 o pai respondeu: já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito do meu filho, mas eles não conseguiram. Creio que realmente deve ser um caso sem esperança. Vamos ler esse texto aqui comigo, capítulo 9, versículo 23 ao versículo 27. Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajuda-me a superar minha incredulidade. Quantas vezes, nós devemos se prostrar diante do Senhor e falar assim: me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra confusão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se pôr de pé. E ele ficou em pé. Jesus estava dizendo a todos os presentes, amados: vocês acham que posso cuidar de qualquer situação menos daquela que esteja sob o controle do diabo? É isso que Jesus estava dizendo ali para aquela multidão. Pois eu quero dizer a vocês que não há problema ou circunstância impossível que eu não possa resolver. Aí, queridos, nós lemos no versículo 25, com uma só palavra, Jesus fez do impossível ali uma realidade. Ordenou ao espírito mau: espírito mudo e surdo, sai desse menino e nunca mais volte nele. Nessa hora, meus queridos, aquele rapaz caiu no chão como morto. Mas a Bíblia diz que Jesus o pegou pela mão e o ajudou a ficar de pé. Versículo 27. Agora você pode imaginar a alegria daquela cena, amado. Pode imaginar a alegria daqueles que viram aquilo que estava acontecendo, daquele milagre, o rapaz limpo, liberto. Deve ter ocorrido até o seu pai, né, dado um abraço forte no pai, beijado aquele pai. Que cena incrível, amados. E o coração do pai pulando ali de alegria, porque Deus tinha resolvido uma situação que era quase impossível de ser resolvida. Agora, queridos, por que o Espírito Santo levou Marcos a incluir essa história aqui no Evangelho? Por que o Espírito Santo levou Marcos a escrever essa história, amados? Amados, foi para que a partir daquele momento, todo mundo soubesse que pode confiar em Deus. Porque Ele faz o impossível acontecer. O Senhor Jesus está dizendo: posso fazer qualquer coisa. Creia, tão somente creia. Hoje em dia, amados, muitos pais estão em agonia. Quantos pais em agonia hoje porque os seus filhos estão sob o poder da influência maligna do diabo? Há pais com o coração partidos, que jamais sonharam que um dia seus filhos fossem escolher trilhar o caminho tão terrível, tão tenebrosos. São pais e mães que estão derramando lágrimas,
porém sem qualquer esperança. E que estão dizendo, aquele meu filho, aquela minha filha, está indo de mal a pior, não tem mais o que fazer. Já fizemos tudo que podia ser feito. O diabo, querido, tem dito a esses pais que seus filhos são um caso perdido. O diabo tem dito a esses pais que eles não têm mais jeito, que tem ali o diabo usando a sua mentira poderosa, dizer que Deus não é capaz de trazer libertação para o seu filho, ou trazer seu filho de volta. Mas, amados, queridos, pessoa alguma jamais está tão perdida em problemas e tão afundado em pecados que Deus não consiga reverter o caso. Amém, amados? Sei de muitos irmãos que hoje podem dizer: eu orei pelo meu marido, eu orei pela minha esposa anos, anos e anos, eu orei por meu filho durante anos. Mas um dia, quando eu já estava quase desistindo, Deus chegou com a providência, Deus interviu, Ele salvou e libertou aquele querido, aquele amado. Meus amados, nós nunca devemos desistir, porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus, amado. Outra coisa, querido, que eu queria mostrar aos irmãos, está lá no livro de Marcos, capítulo 5. Deus pode trazer à vida tudo que pode ser considerado morto. Deus pode trazer à vida tudo que você possa imaginar que esteja morto. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Aqui nós lemos, amados, uma história de Jairo, um líder da sinagoga, desesperado, que pediu a Jesus que curasse a sua filha, uma menina de 12 anos, que estava à beira da morte. E no versículo 23, Jairo ali suplica a Jesus para ir à sua casa, impor as mãos sobre a sua filha, sobre a sua filhinha. E no versículo 24, mostra que Jesus concordou em ir com ele. Mas aí, amados, aí no verso seguinte, primeiro Jesus teve que parar no caminho para ministrar ali uma mulher que sofria ali de uma hemorragia. Agora, enquanto isso, lemos no versículo 35, que chegou ali os mensageiros com uma trágica notícia, dizendo: a filhinha de Jairo havia morrido. E pior, houve até quem dissesse: Jairo, sua filha já morreu. Não incomodes mais o mestre. Não tem mais jeito. O coração de Jairo deve ter ficado apertado de dor. Ver a sua filha morta. Por certo, ele deve ter pensado ali com ele, né? Ah, se Jesus tivesse chegado a tempo. Mas agora é tarde demais, minha filhinha já se foi. Entretanto, amados, veja aí o versículo 36, Jesus garantiu para Jairo: não tenha medo, tenha fé. Aí, ao se aproximarem da casa de Jairo, nós lemos no versículo 38, eles ali ouviram sons de choro, de lamentos. Era a família, os vizinhos de Jairo chorando a morte da menina que tinha apenas 12 aninhos. Veja só o contraste ali daquela cena, amados. Ali estava Jesus, o Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer qualquer coisa que se possa imaginar. Contudo, as pessoas choravam e se lamentavam. Em resumo, amado, eles estavam dizendo: Deus só pode operar milagre enquanto há um sinal de esperança. Mas agora que a menina morreu, não adianta mais buscá-lo, porque nem ele vai conseguir reverter essa situação.
a menina está morta. Quantas pessoas hoje, amados, não buscam mais a Jesus porque acham que não há mais esperança? Confiam em Deus somente quando vem sinal de esperança. Mas quando morre o casamento, quando morre o relacionamento, quando morre o sonho, então elas choram e se lamentam, dizendo, não é mais esperança. Agora é impossível de resolver, é impossível de transformar e de restaurar. No versículo 39, amados, Jesus repreende esse tipo de incredulidade. Ele disse o seguinte àquela multidão que chorava ali na casa de Jairo: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, ela dorme. Jesus está declarando aqui, amado, a situação não está do jeito que vocês imaginam. A situação não está do jeito que vocês pensam. Vocês acham que acabou a esperança, mas eu digo que haverá restauração. Vocês acham que não tem mais jeito, mas eu digo que eu posso reverter qualquer situação. Está escrito no versículo 42, imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar. Creis nisso, amado? Meus amados, por que o Espírito Santo incluiu aqui essa história no Evangelho de Marcos, amado? Por quê? Foi para mostrar aos irmãos que nada está tão morto, ou num estado muito avançado de perdição, que Deus não possa agir. O Espírito Santo está dizendo, confie em Deus, confie em mim, para resolver a sua situação, porque nunca é tarde demais para mim. Agora, meus amados, a maior demonstração do poder de Deus é essa. Deus não só pode resolver a situação difícil, como também pode resolver o seu problema de pecado. Pecado é mau, pecado é terrível, ele nos afasta, ele nos destrói, leva a nossa alma à morte, à condenação. Isso é uma vida de separação de Deus, é terrível. Mas Deus pode reverter toda a situação, mano. Para concluir, querido, você precisa sair daqui hoje crendo que nada em sua vida é impossível para Deus. Não existe garra do diabo que Jesus não possa quebrar. Por isso, meus amados, tenha fé, creia, que você possa sair daqui decidido a crer de todo o coração. Creia que Deus vai mudar e transformar totalmente a sua vida. Deus vai transformar a sua vida, Jesus, como transformou a vida de Sara. E Ele pode transformar a sua vida também. Para Deus não há nada impossível. O nosso Deus pode resolver qualquer coisa. E eu queria encerrar essa palavra trazendo uma palavra aqui de revelação para os irmãos. Ter palavra de revelação é tremendo, precisamos crer na revelação de Deus. Eu achei tão lindo isso, querido, porque nada na palavra de Deus é por acaso. Às vezes você lê um monte de coisa lá e fala, por que está aqui? E às vezes você nem entende por que está lá. Ali tem uma revelação tremenda de Deus. Quantas vezes eu já li a genealogia, por exemplo, de Jesus, e era apenas homens sucedendo homens. Já deu a genealogia de Jesus? Que coisa assim que enfadonha, você vai ver homens sucedendo homens. Mas olha que incrível que Deus deixou escondido aqui dentro da genealogia de Jesus, amado. A genealogia de Jesus carrega aqui uma mensagem maravilhosa e você vai se encantar com essa mensagem de Jesus. Na genealogia de Jesus está o plano de Deus para nos levar de volta à casa celestial. Sabia disso, mano? Gênesis 5:3 diz assim: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Chamou o filho de Sete.
Verso 6, e viveu 705 anos e gerou Enos. Verso 9, e viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. Versos 12, e viveu Cainã 70 anos e gerou Maalalel. Versos 15, viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jered. 18, viveu Jered 162 anos e gerou Enoque. 21, viveu Enoque 105 anos e gerou Matusalém. 25, viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. Verso 28, viveu Lameque 182 anos e gerou um filho a quem chamou de Noé, dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Agora, meus amados, prestem atenção. Aqui, nessa genealogia de Adão até Noé, está revelado o plano eterno de Deus, que iria trazer a salvação ao povo de Deus. Adão peca e Deus esconde aqui um plano dentro dessa genealogia tremenda, amados. Prestem atenção. Vejam bem. Olha só, amados. A palavra Adão significa homem. 7 significa apontado. Enos, fraco e mortal. Cainã, aflição e lamentação. Maalalel, santo Deus. Jared, descerá. Enoque, ensino e instrução. Matusalém, quando ele se for, virá. Lameque, ausência de esperança. Noé significa alívio e conforto. Aí, amados, se você juntar todos esses significados dos nomes de todos esses homens, nós vamos ter uma revelação do plano de Deus. Aí nós vamos ler o seguinte: ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao ausente de esperança alívio e conforto. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus, Deus do impossível. Quem é, amado, que trouxe alívio e conforto? Tem coisa mais preciosa, amados, ter os nossos olhos abertos às revelações incríveis de Deus e crer nelas, nesse Deus que pode todas as coisas. Quem é que fez isso, amados? O Deus do impossível. O Deus que fez o impossível para você estar aqui hoje. Nós só estamos aqui por causa de um milagre de Deus. Você jamais poderia estar aqui hoje. O diabo jamais abriu mão de você. Ele fez de tudo para te segurar, para te impedir. Mas o nosso Deus, o Deus do impossível, fez esse milagre dentro de você. E você é esse milagre ambulante. Amém? A igreja vai ficar de pé agora. E nós vamos cantar um cântico de adorar esse Deus, que é o Deus declarando que Deus é o nosso Deus do impossível. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus.